Fala pessoal, boa tarde, beleza? Estamos aqui mais uma vez em mais um vídeo. Primeiramente, antes de tudo, eu gostaria de pedir desculpas pela demora de trazer novos conteúdos aqui. Se quem está acompanhando o canal viu que eu acabei postando um tempo atrás que eu estava com dengue de novo. Fiquei mal alguns dias e não estava conseguindo nem pensar em nada e nem fazer nada. Então, por esses dias foi isso. Mas ser bem sincero, eu não consegui parar e pensar em alguma coisa para estar passando para vocês e ajudar aqui junto na programação. Na verdade, eu tava pensando, tava elaborando aqui um mini curso completo aqui do Edcam, desde a parte básica até a parte avançada, mas como tem muito conteúdo, se for para mim esperar para trazer vídeo aqui para vocês antes de finalizar tudo isso aqui, vai demorar muito tempo e não, eu acho que não é interessante a gente ficar tanto tempo sem praticar, não é? Então eu vou fazer um pouco diferente. E eu tive também um pequeno problema que os vídeos que eu estava trazendo aqui no canal estavam sendo com peças de clientes aqui da empresa. Enfim, a questão do sigilo profissional, né? E para não trazer peças aqui de clientes. Então eu acabei ficando travado um pouco nisso também, porque a princípio eu teria que fazer toda a parte do molde, todo o desenho da montagem, para depois trazer para vocês aqui a programação. Então seria muito mais trabalho e eu não conseguiria trazer isso para vocês de forma eficiente, né? Então eu lembrei que tem esse site aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, GrabCAD, que ele tem uma livraria aqui, uma biblioteca que tem vários projetos prontos já. Então aqui nessa aba de pesquisa tem que fazer um cadastro rápido aqui. Quem não, eu vou deixar o link de repente nos comentários ou lá no grupo do Telegram. Você vem aqui, faz a pesquisa do que você quer e aqui vai estar aparecendo vários e vários projetos já prontos no SolidWorks ou outro software CAD, né? Que a gente consegue pegar o projeto e importar lá para nossa ferramenta. Então vem o molde completo com todas as partes aqui. Claro que são coisas específicas de cada um que fez o desenho aqui na comunidade, né? Mas já vai dar pra gente testar os recursos aqui na programação. Então futuramente vou estar trazendo vídeos aqui de alguma peça pega desse site aqui. Enfim, hoje eu desenhei basicamente uma peça simples aqui pra gente só passar pra vocês a questão do desbaste, alguns detalhes aqui, pra tá trazendo conteúdos e vir atualizando aos poucos aqui pra gente manter sempre uma frequência de vídeos aqui no canal. Eu já fiz a importação da peça aqui pro Edcam. Como todos sabem, a gente vai vir aqui no alinhamento. Vou deixar o alinhamento no centro, que ele vai puxar já no centro. Eu gosto também de vir em configurações aqui, preferências, esperar carregar aqui. Preferências, eu gosto de deixar aqui 0.01 para ficar bem redondinho, bem definidinho aqui as questões das tolerâncias. E já está pronto a pressa para a gente estar trabalhando aqui na usinagem. Eu vou criar aqui com o botão direito em manufatura, vou criar a parte da usinagem. Vou deixar aqui como use 1 com pós-processador Fanuc mesmo, pode ser, e vou dar um OK. E vou falar para vocês hoje sobre a questão do desbaste, as configurações do desbaste. Então aqui é uma peça simples, com peças mais complexas a ideia é a mesma, vai usar as mesmas configurações, os mesmos parâmetros, digamos assim. Claro que muda de uma peça para outra as configurações, mas o tanto que vai usar as ferramentas e tal. Mas a princípio, assim, pra gente começar vai ser bem legal pra gente já conseguir ter uma noção de como que funciona aqui a etapa de desbaste. Então, desconsiderando aqui a parte de furação, toda essa parte aqui, vamos pensar que a gente tenha que fazer essa cavidade aqui, essa parte interna. Então, primeiramente eu gosto sempre de verificar, pausar com o mouse aqui embaixo, ó. Se eu ficar com o mouse parado aqui, ele já vai me dar o valor de Z. Se você reparar ali, ó, vai dar Z menos 30, então o máximo aqui é 30. E eu gosto de ver também os raios das ferramentas, o raio dos cantinhos aqui das peças.
Nesse caso aqui está um raio de 10. Eu tenho que estar utilizando ali, depois na parte do acabamento, ou uma fresa de 20 ou menos que isso, uma 16, de repente uma 12 ali, para ficar um raio menor que esse de 10 e ele definir certinho isso aqui. Nesse primeiro aqui que eu vou tirar todo o excesso aqui, eu já vou estar utilizando uma fresa. Vou selecionar aqui, ó, banco de ferramentas. Já tem todas as ferramentas cadastradas aqui na empresa. Nessa segunda opção é as ferramentas com pastilhas de high speed, né? E eu vou selecionar essa 25 aqui e vou deixar ela na T1, na posição 1. Vou dar um OK. A operação de desbaste já vai estar aqui como um atalho. Se não tiver aqui, você clica em ciclo de fresamento, desbaste. Lembrando que para essas opções estarem ativadas, tem que estar selecionado aqui avançado. Senão ele vai estar assim, ó, só essa primeira opção. Então a gente clica em avançado e ele já vai aparecer todas essas opções aqui. O que a gente precisa é desbaste. Aí aqui tem algumas configurações que a gente vai fazer antes de fazer a parte do acabamento. Num segundo momento, no outro vídeo, a gente vem com a parte do acabamento nessa mesma peça, para vocês verificarem como que funciona cada um dos processos aqui. Essa primeira parte tem 3 opções. Linhas de construção. Ele vai pegar a linha e, independente do sólido, de qualquer superfície que tiver criada aqui, ele vai fazer o desbaste aqui, não importa o que tiver. Raramente, muito raramente, a gente utiliza essa linha linhas de construção, que o próprio desenho aqui, ó, indica que você vai selecionar a linha e ele vai usinar tudo que tiver ali dentro, independente se tem alguma coisa no desenho aqui ou não. O que eu sempre utilizo, que vai mais ser utilizado, é a superfície, porque de acordo com a superfície ele reconhece tanto o modelo sólido quanto a superfície que você criar, no caso, né? Depois vou estar mostrando para vocês que, para a gente tampar esse furo aqui, vocês vão ver bem certinho como que funciona isso aqui. E o sólido funciona também, ele vai reconhecer essa cavidade, porém se você esquecer de trocar aqui e fizer uma superfície tampando, por exemplo, este buraco, ele vai usinar igual, porque ele só vai reconhecer o sólido. Então, a gente sempre vai utilizar a superfície, mas eu acho que eu vou fazer as 3 opções aqui para vocês verem certinho como funciona. Sobre metal, é o tanto que ela vai deixar. Aqui no próprio desenho, ó, ele vai indicar aqui. Tem o sobre metal geral, o sobre metal só nas laterais. Se você reparar aqui, ó, ele cria um azulzinho só nas laterais, mas no fundo ela fica vai usinar até embaixo. E o sobre metal só em Z. Nesse caso aqui, ela vai deixar só em Z um sobre metal, a quantidade que você colocar aqui. Mas nas laterais ele vai deixar na medida final já. Não é interessante para a operação de desbaste. A gente deixa toda essa parte de acabamento para a questão do acabamento depois, numa outra ferramenta. Então, geralmente, na maioria das vezes, não são todas as vezes, na maioria das vezes a gente vai estar utilizando sobre metal. Então, a gente pode estar utilizando 0.3, que ela vai deixar cada uma das paredes aqui, ó, ela vai deixar 0.3, 0.3, 0.3. Todas essas paredes que a gente usinar vai ficar com 0.3 a mais de material, para a gente estar tirando depois numa segunda usinagem. Então, ó, essa primeira parte seria isso. Incremento lateral. Aqui a gente pode estar trabalhando com 80%, 60%, varia bastante da ferramenta que a gente utiliza, mas no padrão que a gente utiliza eu sempre deixo em 50% aqui, mas se você precisar usar 80% não tem problema, ele vai aceitar normal. Essa aqui é o último passe. No caso aqui, ó, ele vai fazer toda a parte interna nesse aqui. Se você quiser que essa parte aqui seja menos, você consegue definir aqui também. E a tolerância a gente deixa 0.01, que é para ela reconhecer toda a superfície bem certinho, deixar bem definido. Comentário não precisa, tipo de bruto não precisa a gente colocar agora. Esse aqui também não. Vamos pro avanço. Essas fresas de 25, high speed, high speed no caso, quando eu falar high speed, vocês entendam por alto avanço, tá? Você consegue dar mais avanço nela para ela dar maior desempenho. Então a gente consegue utilizar aqui, depende muito da máquina, tá? Se ela foi chumbada direito, se a fixação da ferramenta tá bem certinha na pinça, ou é por Weldon. Então
Numa média assim a gente consegue utilizar 8.000 tranquilo em todas as máquinas aí, mas vai depender bastante da fixação da máquina e da ferramenta lá na hora da usinagem. Nesse caso aqui é a frese de 25, a gente vai utilizar 2.800 e essa primeira parte está configurada. Agora a gente vem para a segunda aba aqui, que é a parte da profundidade. Sempre acabar na altura de segurança. Dá para usar o subrotina, mas ser bem sincero com vocês, eu nunca utilizei isso aqui. Já faz 10 anos que eu faço parte de programação, então eu nunca utilizei subrotina. Mas com peças seriadas assim, facilita na geração do código no final, mas não é relevante para agora. Detectar áreas planas é interessante a gente deixar selecionado, porque se deixar sem selecionar, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer um passe em cima. Se ele tiver um degrau, ele não vai reconhecer essa parte aqui, ó. Ele vai, tipo, por exemplo, ela desceu aqui 1 milímetro. Só que falta ainda aqui, digamos que 8 décimos para chegar até o final. Ele não vai passar essa última vez aqui, porque ele vai ignorar isso aqui, porque já está no limite aqui. Ele vai seguir para a próxima usinagem. A gente selecionando essas áreas planas, ele vai detectar isso aqui e vai dar um último passezinho aqui para que ele fique bem definidinho aqui, fique só com os 3 décimos. Ficou um pouco confuso, mas por hora vai funcionar isso aí. A altura de segurança vai depender bastante da fixação que estiver utilizando. Se tiver com prendedor aqui na lateral ou com placa embaixo, daí depende do que for utilizar. A gente utiliza aqui na empresa a placa magnética, né, que a gente prende essa placa em cima de uma placa que a gente ativa um botão elétrico lá, ela trava sem precisar colocar nenhum tipo de fixação aqui em cima. Então aqui não importa muito a altura de segurança, nesse caso que a gente utiliza aqui. Então por padrão eu deixo 10 milímetros. 10 milímetros aqui na altura de segurança. Plano inicial 0, que é onde ela vai iniciar. Nesse caso aqui a gente quer que ela inicie daqui para baixo, então vai ficar zerado. Profundidade menos 30, que é essa parte de baixo que a gente colocou aqui. Incremento de corte 0.5 a gente vai estar utilizando aqui nesse caso aqui. Essa primeira parte seria isso. A gente vem para controle. Vamos ativar essa opção aqui, HSM, que ela dá essas arredondadas aqui, ó, e não faz canto vivo, tipo aqui, ó, nessa parte aqui, que ela facilita na hora de fazer a usinagem para não dar vibração na ferramenta. Então ele deixa mais suave os caminhos dela. Então a gente seleciona isso aqui. Usinagem por regiões também é interessante, mas nesse caso aqui não vai fazer diferença, porque só tem uma região no caso de usinagem. E o raio mínimo é interessante para fazer esse, seria basicamente tipo essa HSM aqui. A única diferença é que esse HSM tem algumas partes que, no final aqui, que ele não vai fazer o raio, ele vai fazer canto vivo. Então dependendo da usinagem ele vibra bastante a ferramenta, porque ela faz seco assim, ela dá uma parada seca aqui. E nessa parada não dá o tempo da máquina fazer a movimentação para trocar o eixo, então ela vibra a ferramenta. Então a gente deixa aqui um raio, pode ser um raio de 1 aqui, um raio de 0.5, só para ela dar essa suavizada nesse cantinho aqui. O restante a gente não mexe em nada. Aqui em centro de ferramenta, controle de ferramenta é no centro, afastamento deixa assim por enquanto. E as outras opções também não é relevante para a gente agora. Aproximação. Tipo de aproximação a gente pode deixar em automático. São várias aproximações aqui, a gente tem opções de escolher, mas vamos deixar em automático, que já vai resolver pra gente. E a máxima profundidade de mergulho é o tanto que ela vai aprofundar cada uma das vezes. O ângulo de rampa também não quer dizer muito. Eu gosto de deixar sempre uma variação entre 10 e 15. Então 10 ela deixa um pouquinho mais suave, 15 graus ele sobe um pouquinho mais, ela faz essa inclinação maior. E quanto maior o valor que você colocar aqui, mais reta ela vai entrar para cá, ó. Então com 10 graus ele começa bem baixinho e dá aquela suavizada assim na entrada. Aqui pode deixar desmarcado. As outras opções a gente pode deixar igual tá aqui. Manter-se na profundidade. Geralmente ele vai estar sempre em rampa ou otimizado. Vamos deixar sempre manter-se na profundidade. O que significa isso aqui?
Quando ela faz a primeiro passe, se a gente deixar aqui sempre em rampa ou otimizado, ele vai subir para a altura de segurança e vai iniciar de novo uma nova entrada na peça. Mantendo aqui manter-se na profundidade, ela vai dar o primeiro passe, o segundo, e aonde ela tiver, ela já vai seguir a sequência. Por exemplo, tirou, fez todo o desbaste, parou em 1 milímetro aqui. Para descer até 1,5, ela não vai subir até em cima e descer de volta. Ele vai simplesmente de 1 milímetro já vai entrar para a peça aqui. Então a gente deixa assim para não ter essa movimentação extra aqui. E aqui pode deixar em altura de segurança também. E basicamente seria isso aqui neste primeiro momento. Eu vou deixar em superfície aqui, depois a gente testa as outras opções aqui. Vou dar um OK. Aqui ele deu um erro porque ele estava falando assim, ó, a taxa de avanço que a gente configurou de 8.000 é maior que 5.000, que é o pós-processador. Por favor, verifique o valor do avanço. E a gente vai só dar um OK. Aqui não tem problema neste primeiro caso. Eu já mostro para vocês como corrigir isso aí. Tá pedindo pra gente, seleciona a superfície. A gente vai selecionar toda a superfície aqui. Confirma com o botão direito. Selecione o limite. Eu quero que ela faça só aqui dentro. Então eu vou clicar 2 vezes aqui. Quando tem raio assim, ó, nas ligações, nos cantos, você clica 2 vezes aqui, ele já vai fechar tudo ela aqui. Quando for, por exemplo, aqui, ó, que é canto vivo, se você clicar 2 vezes, ele não vai aceitar, ó. Ele vai ficar meio travado. Então você vai ter que vir aqui uma por uma aqui e selecionar aqui por fora, se fosse o caso de fazer por fora, né? E se aqui dentro, por exemplo, tivesse canto vivo, você teria que fazer uma por uma, selecionar. Como aqui tem um raio, a gente clica 2 vezes, ele já vai fechar o que a gente precisa, esse verdinho. Confirma com o botão direito ou nesse botão aqui, ó, aqui de confirmar. Ele vai me dar novamente aquele valor, aquele aviso do avanço maior do que é programado no software. Vou dar um OK. Ele já fez a parte da usinagem. Pra gente configurar aquela mensagem ali, ó, clica 2 vezes aqui no pós-processador e aumenta esse valor aqui, ó. Avanço máximo permitido. Independente do valor que você colocar aqui, tem que ser maior do que os que você estiver utilizando. Então aqui, a hora que eu reconfigurar aqui, der um OK, ele não vai me dar mais aquelas mensagens lá. Então beleza. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O raio que eu falei pra vocês, ó, ele não faz canto vivo, ele faz um raiozinho. Então aqui simulando, a gente vai clicar com o botão direito e vem em simular. Ele vai reconhecer toda a usinagem, ó, até o limite que a gente colocou. E ele vai fazendo essa usinagem até descer. Eu vou mostrar pra vocês aqui no bruto, na simulação com a peça bruta. Aqui, deixa eu confirmar aqui, só regenerar. Vamos simular aqui pra vocês verem. Ó, ele vai descer, vai baixar 0.5. Deixa eu pausar aqui pra vocês. Ó, ele baixou 0.5, que é essa profundidade aqui. E a partir daqui ele vai descendo pra baixo também. Ele vai dando, ó, vai continuando. Ó, e vai fazer toda a usinagem que a gente precisa. Aqui tem uma opção que a gente deixa selecionado. Essa aqui é a peça bruta. Essa aqui é a peça final. É como se a gente deixasse a peça final com o material bruto pra gente visualizar bem certinho. Ó, aqueles 3 décimos que a gente deixou aqui nessa configuração aqui, ó. 0.3 aqui, na paredinha. Se vocês virem aqui agora, bem próximo aqui, ó, a gente vai conseguir visualizar, ó. Aqui tem 3 décimos, que são esses 3 décimos que a gente configurou aqui. Se a gente quiser um valor maior, aqui a hora que a gente fazer a usinagem, vai ficar com um valor maior aqui. Então, continuando aqui a simulação. Vou deixar acelerado aqui. Vocês vão perceber que no final também ela vai fazer, em vez de baixar 30, ela vai baixar 29.7, que é os 3 décimos de tolerância. De tolerância não, de sobre o metal que a gente configurou ali agora. Ah, aqui tem uma outra configuração que é importante que eu não passei para vocês aqui. Aqui na hora da usinagem tem essa parte aqui, ó. Tem as estratégias de usinagem e tem sentido de corte. Discordante ou concordante. A gente deixou selecionado aqui, ó, discordante. O que quer dizer isso aí? Ele vai pegar
contra a peça. Por exemplo, aqui a peça vai vir para cá, a ferramenta vai para lá. Então ela vai estar batendo, jogando para fora. Então sempre pegou aqui, joga para fora a parte dos cavacos. Então se vocês repararem, ele está entrando aqui e está fazendo esse movimento aqui, ó. É o movimento horário, que no caso tem a rotação da ferramenta, mas o sentido de corte dela está discordante, que ela está batendo tirando o material e jogando para fora. Ficou um pouco confuso também, mas é basicamente isso, ó. Se fosse o contrário, ela ia fazer o inverso, ele ia rodar para lá, no sentido anti-horário. Mas nesse caso aqui não vai se fazer tanta diferença. Conforme a gente for fazendo as novas programações, a gente vai passando por novas usinagens diferentes e vocês vão estar reparando certinho como funciona. Acabou. Aqui ela finalizou, parou a programação. Se eu clicar aqui, ó, nessa parte aqui, que é o fundo da peça, a gente vai estar verificando aqui embaixo, ó, 29.7. Ou seja, criou tanto uma parede aqui, quanto uma parede aqui. Se a gente tivesse colocado sobre metal só em X e Y, aqui no final dessa peça aqui, ia estar com 30 aqui no final. Mas não é interessante porque o acabamento aqui não fica legal. Então, é bom a gente deixar todas as três paredes com esse sobre metal. Depois a gente corrige isso aí na parte do acabamento, que a gente vai estar fazendo num segundo vídeo. Beleza? Beleza, aqui ele baixou só até aqui. Se eu colocar aqui, em vez de só 30, eu colocar aqui para ela descer. Nesse caso aqui ela tem um buraco aqui, né? Nessa peça tem um buraco de 60 milímetros. Se eu colocar para ela baixar aqui 35 ou 40, por exemplo, além de fazer até aqui, ele vai entrar no buraco de 60 milímetros. Ó lá, ó, se você reparar aqui, ele tá fazendo a usinagem até lá embaixo também. Digamos que numa usinagem você não quer que ela... Você precisa baixar 40, mas você não quer que ela entre aqui. Aí entra uma segunda opção que a gente vai ter que fazer, que seria clicar com o botão direito aqui, criar uma nova superfície. Aqui a gente vem em características, nessa opção, arestas, curvas individuais, ok. Seleciona essa aresta aqui. Confirma com o botão direito, vem em configuração, ponto, seleciona o centro do círculo, confirma o botão direito, vem em superfície, regrada, ok. Agora a gente quer que que crie uma superfície do ponto até a linha que a gente acabou de criar. Viu que a gente tampou o furo que tem aqui. A gente vai voltar para a usinagem, vai clicar duas vezes na usinagem. Deixa eu até visualizar aqui. Ó, se vocês separarem, ela está entrando ali, na peça, né? Então eu vou clicar duas vezes, vou selecionar de novo, vou clicar de novo aqui em superfícies. E eu quero que ela reconheça essa superfície tampada aqui. Eu vou confirmar com o botão direito, ok. E tampou a superfície, reconheceu e não foi para baixo. Se você reparar aqui agora, ó, ela não tá por superfície. Se eu vir aqui em sólido, fizer a mesma usinagem, dou um ok e tento selecionar a superfície, ó, ele não vai reconhecer. Ele vai reconhecer somente a parte sólida, ó. Mesmo que eu passe para lá, ó, toda, não vai reconhecer. Por isso que a gente utiliza sempre superfície, porque ela reconhece tanto o sólido quanto a superfície. Nesse caso aqui, ó, eu troquei ali. Aqui eu deixei, ó, mostrar para vocês que aqui eu deixei em sólido. Vou apagar todas as configurações. Sólido, vou dar um ok. Eu não consigo selecionar a superfície, mesmo que ela tá criada ali. Se eu der um ok, confirmar o limite aqui e confirmar com o botão direito de novo, ela vai usinar até lá embaixo, mesmo que tenha a superfície ali dentro. Entenderam? Mais ou menos a ideia. E agora tem uma terceira opção, que é essa por linha de construção. Que essa linha de construção, vou zerar aqui, vou dar um ok. Ó, eu tenho que criar. Eu esqueci de criar aqui, deixa eu só criar aqui novamente. Clica aqui. Nessa opção a gente tem que criar a linha
antes de fazer a usinagem. Por isso que não é nem interessante, porque dá mais trabalho também, a gente nem utiliza. Agora sim, a gente vai voltar aqui, linha de construção, vou zerar tudo aqui. Tá em desbaixo, as mesmas configurações, a única diferença por linha de construção. A gente vai dar um OK e vai pedir, selecione a linha. Selecionei a linha, cliquei 2 vezes, confirmei o botão direito. Vou colocar também esse limite aqui, mas não precisaria. Confirmei também com o botão direito. Agora, vocês lembram que antes deu até aqui, né? Com a superfície, ela reconheceu e tampou o buraco. Com o sólido, ela não reconheceu a superfície. E por linha de construção, ó, ela não vai reconhecer nem o sólido. Ela reconhece só a linha realmente. Então, a usinagem dela, independente se tem peça aqui dentro ou não, ela não vai reconhecer. Ela vai pegar a linha que está ali e a partir daquela linha, ela vai tirar tudo que tem para baixo nessa usinagem. Independente se tem superfície, se tem cavidade, o que tiver, ele vai limpar tudo. Então é bem perigoso essa opção aqui, caso for usada de maneira errada, porque ela reconhece, independente da linha que tiver, ela vai fazer. Então sempre, por isso que eu sempre indico vocês a sempre utilizar apenas superfícies, porque superfície, se você criar alguma coisa aqui, por exemplo, tampar esse buraco aqui, ou fizer uma superfície de controle, alguma coisa do tipo, ele vai reconhecer. Com essas duas opções aqui, ela não reconhece a superfície, e essa por linha de construção é pior ainda, que ela só faz o que você colocar ali. Beleza? Eu acho que esse vídeo já está bem longo, já deu... sei lá quanto tempo, 27 minutos de vídeo. Então eu vou parar por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo a gente vai vir com essa mesma peça aqui, fazendo a parte do acabamento dela, tanto das laterais quanto do fundo aqui. Aí a gente vai dando sequência aqui para fazer a furação, e a gente vai conversando tanto aqui nos comentários, eu vou estar respondendo todo mundo, quanto lá no grupo do Telegram, que eu também vou estar deixando aqui na descrição. Beleza? Por esse vídeo é isso, pessoal. Peço novamente desculpa pela demora, né? Eu espero realmente que esteja ajudando vocês. Não sei se está sendo relevante de alguma forma, mas sinceramente eu gostaria de entender que sim. E eu sei que muitas pessoas buscam esse conteúdo aqui. Então vou estar trazendo novos conteúdos, vou estar sempre atualizando aqui o canal. E é isso aí. Se inscreva no canal, clica para curtir aqui para ajudar a divulgar o vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!